Mais estratégias de prova. Lembra que na dedução natural provar um não alfa, né, a gente logo lembrava que isso daqui é um A implica em falso e a gente usava a introdução da implicação? Mesma coisa. Vamos lá. Aqui eu só tenho a conclusão direta, né? Então eu vou x ao quadrado mais y igual a 13 e y diferente de 4. Então a implicação x diferente de 3. Lembra que é como se tivesse um parênteses aqui, né, pessoal? Então, para resolver isso daqui, lembra da dedução natural, introdução da implicação, vou ganhar x ao quadrado mais y igual a 13. Vou separar aqui y diferente de 4. E o que eu preciso provar, x diferente de 3. E aí, é fácil visualizar, né? O que é x diferente de 3? X diferente de 3 não é verdade que x é igual a 3. Ou seja, x é igual a 3 implica em falso. Posso usar a regrinha 3 ali que a gente acabou de aprender, mas na verdade é a introdução da implicação. Assumo que x é igual a 3, vou ter que chegar numa contradição. E bora ver como é que chega numa contradição matemática. Vou fazer no cantinho aqui, tá, as contas. Vou passar para cá o x ao quadrado mais y igual a 13. E claro, se eu sei que x é igual a 3, eu vou simplesmente substituir. Então eu fico com 3 ao quadrado mais y igual a 13. 3 ao quadrado, 9, mais y igual a 13, y igual a 4. Certo? Só que tem um problema. A minha premissa é que y tinha que ser diferente de 4. Y não pode ser igual a 4 e diferente de 4 ao mesmo tempo. Então a gente tem a nossa contradição. E é isso. Aqui fica o texto para vocês darem uma olhada depois. Percebam que as contas de novo não aparecem no texto. E vamos para mais estratégias. Eu também posso fazer o seguinte. Esse não alfa te vira. Como assim te vira? Você pode usar a álgebra booleana no meio da demonstração de teoremas também. Então você pode reescrever o não alfa de outras maneiras. Vamos ver um exemplo. Bom, começo o exercício colocando as premissas, x e y pertencem aos naturais. E o que eu quero provar é essa conclusão aqui. E aí eu ganho essa premissa do lado esquerdo, a implicação. E o que eu preciso provar é essa negação, né? Eu tenho que provar que não é verdade que x é diferente de 3 e y é igual a 4. E aí que vem, né? Essa negação aqui, isso daqui é De Morgan. Como assim? Vou escrever aqui no canto para a gente visualizar. Aplicando o De Morgan aqui, eu vou ficar com a negação de x diferente de 3, o e vira um ou, negação aqui fica y diferente de 4. E o curioso é que eu posso inverter isso daqui, né? Quer dizer, y diferente de 4 ou x é igual a 3. E aí perceba, pessoal, eu tenho aqui um não alfa ou beta. Não alfa ou beta é a mesma coisa que alfa implica em beta. Então, essa negação eu posso reescrever ela como y igual a 4 implica em x igual a 3. E aí agora eu ganho uma premissa. Y é igual a 4, o que eu tenho que demonstrar é que x é igual a 3. Isso é bem fácil de fazer, vou usar aqui o rascunho. Substituindo na equação o y por 4, eu tenho que x² é igual a 9, que x é igual a 3. E por que eu coloquei x é igual a 3 e não x é igual a mais ou menos 3? Porque o meu x é natural, então meu x não pode ser negativo. E aí eu chego na conclusão que eu precisava chegar. E percebam, pessoal, esse texto, ele é muito sucinto, 3 linhas apenas. O que eu fiz foi simplesmente dizer o que eu supus. E aí, com essas premissas, eu cheguei nessa conclusão, finalizei e eu provei o teorema aqui embaixo. Perceba que a manipulação algébrica, toda aquela álgebra booleana para transformar uma negação de um e num ou, num alfa ou beta, que virou uma implicação, nem aparece. E pessoal, as técnicas aqui a gente divide em duas. A gente tem as estratégias de prova e agora vão começar a aparecer as estratégias de uso de hipótese. Pessoal, as estratégias de prova são as regrinhas que vão vir da introdução da dedução natural, da introdução dos quantificadores. Essas duas primeiras são introdução da implicação, essa daqui usando a álgebra booleana. Essas duas são introdução da implicação, só que a implicação é alfa implica num falso, né? Essa implicação está escondida. E aqui embaixo usando a álgebra booleana mais ainda. E as estratégias de hipótese vão vir das regrinhas de eliminação do quantificador.
Na verdade, a primeira regrinha aqui é um te vira de novo. Se você tem um não alfa na premissa ou no conjunto de hipóteses, você pode trabalhar ele com álgebra booleana e transformar em outra coisa. Mas vamos ver aqui esse alfa implica em beta. Como é a eliminação da implicação mesmo? É assim, né? Se eu tenho A implica em B e eu tenho A, então eu concluo B. Vocês vão poder usar essa implicação, se ela aparecer na premissa, se vocês adicionando a implicação conseguir um alfa, e aí vocês conseguem concluir o lado direito da implicação, o beta. Mas não esqueçam, esse A implica em beta, ele também pode ser reescrito como não beta implica em não alfa. Então, se eu conseguir junto uma premissa dizendo não beta, eu posso concluir não alfa. Bom, esse exercício aqui não é matemático, né? A gente volta aos exercícios onde a gente não sabe o que a gente está provando. E aí, vamos lá. Essa implicação aqui vai fazer com que eu ganhe o meu não R. E aí, agora eu preciso provar que P implica em não Q. E agora eu vou ganhar esse P. E agora eu preciso provar não Q. Só que eu vou parar por aqui e eu vou começar a trabalhar com as premissas que eu tenho. Eu tenho 3 premissas aqui, né? Percebam, pessoal, que se eu colocar parênteses, o parênteses vai estar aqui, né? Então, esse é o meu alfa, que implica esse meu beta todo. E aí percebam que com a premissa 1 e a premissa 3, eu consigo fazer o seguinte. Alfa implica em beta, alfa, eu consigo ganhar esse beta. E o beta aqui é Q implica em R. Se você quiser, você pode colocar... Se você quiser, você pode colocar aqui do lado quais são as regrinhas que geraram essa regra 4, por exemplo. Na dedução natural, a gente sabia, né, quais regras tinham gerado essa regra 4, no caso, pela eliminação da implicação, que eram as regras que ficariam em cima da eliminação da implicação. Mas aqui eu posso colocar um número do lado. Esse número é bom para eu lembrar na hora de fazer os textos, na hora de fazer o texto da prova. E aí agora eu tenho essa premissa, isso é uma premissa como qualquer outra. Eu tenho também não R, então perceba, alfa implica em beta, eu tenho não beta. Eu consigo ganhar então o não alfa. O que eu fiz foi regrinhas 2 e 4 e eu usei a eliminação da implicação também, fazendo aquele truque do alfa implica em beta e não beta implica em não alfa. E claro, eu cheguei na conclusão que eu precisava chegar do exercício. Então percebam, pessoal, a gente consegue resolver esse problema por dedução natural. Façam para ver como é. Mas a gente consegue também resolver usando o nosso rascunho. Eu gosto de fazer esse exemplo para vocês perceberem que não tem nada de tão novo aqui, tá? A gente só mistura um pouquinho de álgebra com a dedução natural. Tá aqui o texto. E vamos seguir. Vamos falar de para todo existencial. Como é que eu faço para provar um para todo? Como é que eu faço para provar um existencial? Bom, provar um para todo, né, um para todo x p de x em dedução natural, era simplesmente provar um p de y, só que esse y era arbitrário. Esse y não podia aparecer livre no nosso conjunto de premissas, o que está escrito aqui. E o existencial, para eu provar que existe alguém que gosta de pão, eu preciso simplesmente mostrar que a Ana gosta de pão. Lembra disso, né? Bom, esse exemplo eu já transformei para o nosso rascunho. E eu tenho para todo x, x pertence aos reais, se x é maior que zero. Então, existe um y, esse y é real também, e y vezes y mais 1 é igual a x. Para eu provar o para todo, é simplesmente dizer que esse x é arbitrário. Lembra dos parênteses, né? Tudo à direita do para todo faz parte do para todo, está no escopo. E aí, né, eu posso simplesmente apagar esse para todo, ou reescrever. E aí agora que eu tenho que provar essa implicação da esquerda, porque, né, parênteses da direita para a esquerda, provar uma implicação é dizer que x pertence aos reais. E aí, por preguiça, eu vou apagar isso também. E aí eu tenho que provar essa outra implicação, então x é maior que zero. E eu apago. E agora a minha conclusão é, eu preciso provar que existe um y que seja real e que y vezes y mais 1 seja igual a x. E aí, para provar um existencial, eu tenho que mostrar que a Ana gosta de pão. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho que mostrar que existe algum y, eu tenho que achar esse y. Se eu achar um só, resolvi o problema. E como é que eu vou achar? Matemática. Eu vou vir aqui do lado e vou colocar y mais 1 igual a x.
Se eu distribuir isso daqui, isso fica y² mais y. O x eu boto para o lado esquerdo aqui, igual a zero. E como é que eu resolvo essa equaçãozinha? Bhaskara. Delta, lembra de delta? B² menos 4ac. Delta, então, quem que é o meu b, né? 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Menos 4 vezes 1 vezes menos x. O meu c está aqui, ó. Então, meu delta é igual a 1 mais 4x. E o que eu faço com esse delta, né? Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Y é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4x sobre 2. E aí, pessoal, eu termino por aqui. Por que eu termino por aqui? Porque eu preciso mostrar que existe um y. E eu posso não ter trazido um y muito bonito, né? Não trouxe um y igual a 13, 37, 42. Mas claro que eu não trouxe um y certo, um y exato assim. Porque, na verdade, eu preciso de um y que resolva esse problema. Quer dizer, eu preciso de um y que, se eu multiplicar por y mais 1, dá x. E quem que é x? Eu não sei. Eu só sei que x é real. Na verdade, ele é real positivo. Então entenda, eu encontrei y porque, se você me der o x, a partir do momento que você me encontrar um x, eu tenho uma maneira de encontrar o y. E essa fórmula de Bhaskara, ela vale para qualquer x. Lembra que o x é arbitrário, eu não sei quem ele é. Ou seja, a mesma coisa que eu dizer que vale para todo x. Inclusive, só para ficar bem claro, o meu x ele tem que ser real, só que ele é positivo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o y que eu estou encontrando, né, eu disse que eu encontrei uma fórmula para encontrar y. Ótimo. Mas essa fórmula aqui tem que me dar y's reais. E se essa raiz aqui fosse a raiz de um valor negativo, eu não teria um número real, eu teria um número imaginário. Só que eu tenho certeza que essa raiz aqui não vai dar negativo, porque 1 mais 4x, sendo x positivo, soma de positivos tem que dar positivo. E aí tem o texto. Percebam que o texto tem uma curiosidade, porque para provar, né, ele começa tudo bem, ele começa normalmente, x é arbitrário, fez as suposições dele. Só que para provar esse existencial, ele assumiu um y, que é aquele y que a gente tinha encontrado lá atrás. É como se ele fingisse que ele chutou esse y, porque ele precisa mostrar um y só. E ele fez a conta que a gente tinha feito, só que de baixo para cima. Ele começa, e aí esse y que ele tinha encontrado, ele substitui na equação e ele encontra o x que ele estava procurando. Mas isso é só um formalismo, tá?